Melhorias. Bom dia a todos, a graça e a paz. Sejam muito bem-vindos. Amanhã, linda amanhã, né? Quente. Amém? Estamos prontos? Ruth, capítulo 4. Estamos caminhando hoje para o encerramento da série. E vocês que acompanharam, ouviram aqui um livro difícil, mas de uma profundidade tão gigantesca, uma sublime história, extraordinário. A tradição judaica diz que foi Samuel, outros afirmam ter sido Esdras ter escrito o livro, mas ninguém sabe ao certo. Sabemos é que Ruth é intensamente exemplo de lealdade, de compromisso, um caráter perfeito, se assim se pode dizer, uma história em que Deus opera de uma forma extraordinária para perpetuar a família. Coisa tão difícil. A gente olha para esse livro e a gente percebe aqui tipo uma peça com 4 personagens. A personagem número 1 é uma prostituta. A personagem número 2 é filho dela. E na ocasião em que o conhecemos, ele é um cara rico, de posses, poderoso, solteiro. Cogitamos se o seu celibato tem algo a ver com o fato de ter sido filho de uma prostituta. O personagem número 3 é uma viúva estrangeira, uma cultura tribal. Tudo nela é diferente. Tudo nessa mulher é diferente. Ela fala com sotaque, ela usa um nome diferente, alimentos diferentes, tem um jeito diferente, e sua única amiga é a sogra. E que por coincidência também é viúva. O personagem número 4, ela é mais velha que a primeira viúva, é idosa, e idosa demais para ter filhos. E quando o seu marido e os 2 filhos morreram, ela fica só. Ela ficou só. E tinha apenas uma estrangeira por amiga. 4 pessoas, todas rejeitadas, todas sozinhas. 4 fios, meio que trançados do fundo de um cesto, tipo aquelas cestas de tricô, embaralhados, que não sabiam como fazer para ajudar ou separar. Foram deixados ali e estavam à espera de um tecelão, para que as cores se distinguissem, se avivassem. E o resultado? Vocês acompanharam o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo de Ruth, espanados aqui com muita maestria e unção. E a gente caminha agora para um resultado, para uma finalização. E o resultado? O filho solteirão da prostituta encontra a viúva estrangeira. Que história! E essa estrangeira que havia deixado a pátria para acompanhar a sogra, o reconhece como um parente, que o reconhece como um parente ali. E insiste que a nora mostre-se acessível. E ela o faz. Os dois
se casam, e o solteirão agora tem uma pessoa, a jovem viúva tem um marido, e a viúva idosa tem um neto, e temos uma história de amor providencial. Essa é a história de Ruth. Você a reconhecerá como a viúva jovem. A mais velha chama-se Noemi. Boaz é o filho da prostituta. E a prostituta? Bem, ela não é mencionada neste livro, mas é citada entre outras passagens, principalmente ali no Evangelho de Mateus. No primeiro capítulo de Mateus, à altura do versículo 5, você vai ouvir e ver falar dessa viúva, dessa mãe, dessa prostituta. Então, veja só, Salmão era o pai de Boaz, e a mãe de Boaz era Raabe. Quem poderia imaginar um final, uma história como essa? Quem teria imaginado uma meretriz na árvore genealógica de Jesus? Mas esse tipo de coisa acontece na Bíblia, nessas histórias ímpares. Nós nos alegramos que seja assim, tem que ser pelo meio mais difícil, parece. Não nos alegramos ao ver um tecelão superior que tem olhado, voltado os seus olhos para nós, projetado seus planos para nós, em lugar de cada nós, ele se colocou para que hoje nós estivéssemos aqui revivendo essa história magnífica. Ruth é o nosso assunto. O capítulo 4 de Ruth, ele é uma conclusão brilhante de uma história de redenção, em que Deus começou no primeiro capítulo. Através da vida de Ruth, Deus demonstra sua graça, sua bondade, ao cuidar dos pobres, a abraçar os necessitados, e ao garantir que a linha real de Judá continue através de Davi, e finalmente, através de Cristo Jesus. Ruth marca o ponto culminante da narrativa, pois, de uma forma estratégica, Boaz assegura seu papel como parente redentor de Ruth, e por meios legais. Não houve nenhuma e nem menção de nenhuma ilegalidade. Por mais que os caminhos fossem difíceis. Por isso nós fazemos esse retrospecto dos 3 primeiros capítulos que foram aqui pregados, para que você se lembre, para que você se situe no grande final. Ruth marca um ponto extremamente culminante nessa história. Tem um compromisso de autossustento dela e de Noemi, tem esse compromisso que a gente percebe em Boaz, e dessa união, Boaz e Ruth, nasce Obed, que se torna o avô de Davi. E vem ilustrando o profundo impacto das escolhas individuais no curso de uma história muito ampla, e que poderia ser a minha e a sua história. Esse capítulo ele ressoa com temas de redenção, com temas de caráter, com temas de humildade, de compromisso, de lealdade e, incondicionalmente, uma visão providencial divina. Providência divina. Mostra como plano de fundo, como plano de Deus,
né, na sua essência, que vem se desenrolando por meio de fidelidade do seu povo, e essa está interligado às suas vidas, independentemente de quem era ou quem deixava de ser. Rico, pobre, certo ou errado, branquinho, neguinho, não havia. Deus faz o seu plano acontecer, independentemente de quem quer que seja. Dito isso, eu gostaria de intitular esta manhã que nada, absolutamente nada, pode frustrar o plano de Deus para a sua vida. Muito bem, vamos ao texto. São apenas 22 versículos, não se preocupem, a gente não vai demorar mais do que umas 5 horas. Mas são 22 versículos que estão intrinsecamente ligados, ensinando de forma profunda sobre uma história empolgante, comovente, atraente, significativa, de extremo ensino para todos nós. Está escrito: Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: meu amigo, vem aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sentem-se aqui. Eles se sentaram, e Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram de nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre este assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois, o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. E o homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth. Aí a coisa já começa, né? Se você comprar as terras, tem um pacote junto. Você terá que casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: nesse caso, eu não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois eu correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito. Eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou de troca de propriedade, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom. Também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Todos responderam: sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como a Raquel e Lia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém e Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida, e ela deu à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel,
Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi, e lhes deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed e Jessé, e Davi e Jesus. Senhor, nesta manhã, nós nos colocamos diante do Teu altar, diante de Ti, meu Pai. Dê-nos discernimento, abra a nossa mente, que tenhamos mente aberta, para que o Teu ensino adentre, que nós possamos plantá-lo em nosso coração, e mais ainda, Senhor, aplicá-los no nosso dia a dia. Nós possamos aprender acerca da Tua vontade soberana sobre os nossos dias aqui na terra, tudo aquilo que Tu queres que nós façamos, Deus. Nós oramos, Te bendizemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós podemos destacar aqui umas verdades extremamente sublimes nesse pórtico, nessa passagem. A primeira é que providência, ela pode vir de uma forma travada, carrancuda, e não numa face sorridente. John Piper, ele diz que no seu livro O Sorriso Escondido de Deus, ele fala muito acerca disso. Eu até indico a vocês: O Sorriso Escondido de Deus, John Piper. Extraordinário o que está escrito. Enfim, o livro de Ruth, ele retrata essa verdade. Ele vem ensinando muito. É um livro que começa com a tristeza de uma perca, com a morte, e termina com a alegria de um nascimento. Começa com 3 enterros e termina com um casamento. É um livro que traz, e é bom que o cristão saiba disso, traz que é Deus quem escreve o último capítulo da nossa história. É Deus que escreve o último capítulo da nossa vida. Ninguém pode fazê-lo, somente Deus. Desde o início, lá do Gênesis, altura do capítulo 42, onde Jacó lamentava infortúnios na vida, desde lá, Deus operava e fazia e trabalhava, por mais que quem estava esperando não acreditasse ou desanimasse, mas desde lá, Deus vem trabalhando a favor de todos. Jacó estava olhando um lado avesso da sua história, da sua vida, mas quando virou do lado direito, percebeu que os planos de Deus eram perfeitos. Era tudo o que ele precisava, e tudo que Deus fazia corroborava para o seu bem, o tempo todo e todo o tempo. Por mais que os nossos olhos não vejam. E uma segunda verdade é que a impossibilidade que o cidadão, que o humano tem, ela pode, onde você vê impossível, Deus faz tornar possível. Então, isso é uma verdade, que essa impossibilidade humana, elas vão se tornar realidade pela ação divina, única e exclusivamente pela ação divina. Esse livro, ele revela impossibilidades humanas amargas, pesadas. É um beco sem saída pela visão de Noemi. Não tem jeito mais para mim, acabou. Uma pessoa totalmente desesperançada, sem perspectiva. Mas Deus reverte a situação e mostra a ela o caminho da esperança. Enquanto ela imaginava que Deus trabalhava contra, na verdade Ele estava agindo a favor. Então nós precisamos entender que a vida cristã, ela não é uma estrada reta rumo à glória. Ela tem curvas fechadas, perigosas, abismos, tem precipícios.
É uma estrada sinuosa, complicada, difícil, estreita. Nós precisamos entender que, apesar de um caminho estreito, sinuoso e perigoso, Deus está trabalhando a nosso favor. Quem já leu o livro Pelegrino? Você sabe o que eu estou falando. Há momentos em que olhamos para frente e não enxergamos absolutamente nada. E nessas horas o sentimento de fraqueza, de desânimo, de desistência, ele aflora, ele emplaca. E foi assim com Noemi ao retornar para Belém. Mas Deus torna possível a impossibilidade humana, lembra? E de acordo com a sua soberana vontade, as coisas acontecem e são possíveis. Ele é que continua, ainda hoje, fazendo a mulher estéril ser alegre mãe de filhos. É Deus. Ele continua levantando o pobre e fazendo esse pobre se assentar em meio a príncipes. Uma terceira verdade é que essas histórias lindas, sublimes, colocam um fim na linha da perspectiva humana. O que você acha, mas o que Deus faz é extraordinário. Deus muda a história. Ele reescreve as histórias e Ele traz um plano perfeito sempre. Olha que extraordinário o agir de Deus. O filho de Ruth com Boaz era o filho suscitado para uma perpetuação da memória de Malom, o morto. Então, assim sendo, Obed seria mais do que um neto para Noemi, mas era o seu resgatador. Seria o seu consolador. Era mais que um neto. Era a esperança de uma perpetuação de uma família sobre a terra, da qual, na visão humana, não havia mais perspectiva. E, por fim, uma quarta verdade, e anote isso aí no seu coração. Não precisa dizer que a gente chora pra caramba quando está estudando. Eu me debrucei nisso e olhei para mim, e eu preciso entender e praticar isso. Ouça isso. Nenhum sucesso é final. Nenhum sucesso é final. Mas nenhuma derrota é total. Ninguém chega ao sucesso e descansa. Ninguém. E ninguém que é derrotado se acaba. Deus, Ele nos mostra que não podemos nos embriagar pelo sucesso que alcançamos, nem nos deixa ser derrotados, mortos pelo fracasso. Porque simplesmente é Ele, é Deus, quem está dirigindo, quem está trabalhando ao meu, ao seu, ao nosso favor. Simplesmente é Deus, infalível. Tanto o sucesso quanto o fracasso são passageiros. Resista, persista diante de Deus, sempre. Eu acho que nós estamos diante de 3 assuntos fundamentais que o livro traz. Fala de um resgate, acerca de um casamento, instituição tão falida na nossa sociedade atual, né? Casar, e um descendente, filhos. Versículo 1 ao 9. A gente vai falar de um resgate. Boaz sobe à porta da cidade, sentou-se ali, exatamente quando o adversário, né, o outro resgatador, estava ali,
Passando por ali, Boaz o chama e diz: ei, meu amigo, vamos aqui, vamos negociar aqui. Sente-se aqui. Eles se sentaram. Há todo não sei se a palavra seria essa, mas todo um ritual, né, de gestos que legitimava aquele momento. Estava lá, e ele diz: sente-se aqui. Eles sentam. Depois disse ao resgatador: Noemi voltou de Moabe, né? Está vendendo aí o pedaço de terra que pertencia ao irmão Elimeleque, e eu pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir que você adquire os terrenos. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate. Você é o primeiro, o termo certo aí, não sei, mas você tem direito na minha frente aí, né? Agora tem um pacote. Comprou, levou. Tem que levar outra como esposa. Isso faria com que aquele cidadão perdesse algumas fontes rentáveis. Aí ele abre mão, tudo isso diante de testemunho, nós lemos, se você está acompanhando aí, está na sua mão. Tudo certinho. E ele diz: olha, tá aí a sandália, fica com você mesmo, se vira que eu não quero esse pacote aí não. Boaz é especialista em negociação, né? Eu vejo aqui uma estratégia bacana. Primeiro ele fala do que é bom e depois ele diz: olha, mas tem esse problema. Ele não chega lá de qualquer forma, ele chega lá interessado. Em momento algum demonstra, mas ele faz. Fato é que Boaz se afeiçoou a Ruth desde o primeiro momento. E nós vamos dissolver aqui entre o versículo 1 e 9, nós vamos perceber isso. Ele era um homem rico, ele era piedoso, ele era legalmente qualificado, né? Ele tinha direito para resgatar a família. Ele já havia, no decorrer ali do tempo ali, ele já havia dado abundantes provas que tinha um amor por Ruth. E ela sabia disso. Vocês ouviram aqui, ela, inusitadamente, de uma forma bem ousada, ela chega lá e ela que pede ele em casamento, né? Então, ele tinha um empenho em resolver essa questão. Ele queria resolver isso porque ele tinha interesse, né? Ele via que a Ruth, ela já havia feito ali o pedido formal, né, de casamento a ele, e ele estava empenhado em resolver aquela questão de forma legal. E na lista de parentes próximos havia um homem que tinha preferência. Havia um concorrente pesado concorrendo ali com ele. Se o cara dissesse: eu quero, né? Mas só, gente, que são circunstâncias divinas. São personagens, são homens e mulheres usados por Deus. Boaz tem pressa, você vê no primeiro versículo desse capítulo 4, e ele não descansa até resolver essa pendência com o outro candidato. Capítulo 3, que foi mencionado aqui, a altura do versículo 18, foi dito isso, foi esclarecido isso. Então, para se assentar à porta da cidade, para encontrá-lo, ele fez e aconteceu. Ele tinha um projeto, Boaz, que era casar, e ele parte para desembaraçar qualquer pendência que pudesse haver e que pudesse impedir o que ele queria fazer. Entenda isso. Boaz tinha pressa, que sugestiona aqui o primeiro versículo. Mas nós falamos de pressa, aqui há uma ligação bastante interessante aqui. Se a precipitação, gente, é um mal que nós devemos evitar, se nós não queremos, não devemos fazer nada de forma precipitada, apesar da nossa pressa, do nosso imediatismo, falamos de pressa, mas aqui essa lição me chamou muita atenção, é muito interessante. Se precipitação é um mal que nós devemos evitar, indecisão é outro erro que você não deve cometer. Você não deve ser precipitado, mas muito menos ser indeciso, porque é muito mais errôneo ser indeciso. A liberdade de decidir, nós falamos muito isso aqui,
Você ouviu muito isso aqui, nós ouvimos muito isso aqui. A liberdade de decidir é uma faculdade fundamental na vida humana. Você precisa, a sua vida é feita sob decisões. Você faz, escolhe, você tem que tomar decisões durante toda a sua vida. Na verdade, nós somos escravos da liberdade. Nós podemos deixar de decidir. Como é que é isso? Nós podemos fazer muitas outras coisas, só uma coisa nós não devemos deixar, é de decidir. Não podemos deixar de tomar uma decisão. Até porque a indecisão também é uma decisão. Não é não? Você pode decidir ser indeciso. A indecisão é a decisão de não decidir. E quem não toma decisão, toma para si fracasso. Quem é indeciso é um sério candidato ao fracasso. Boaz tem compromisso com a justiça. O capítulo 4, nesse início, ele vem trazendo isso. O portão da cidade não era apenas uma estrada oficial ou entrada oficial. O portão da cidade era onde aquele povo ali, era um lugar público, onde aquele povo resolvia as questões legais, resolvia ali as questões que tinham que ser resolvidas entre eles, daquela comunidade, era ali. Ele ali era um fórum, onde os negócios públicos da cidade eram discutidos. Era ali no portão. Lá não tinha uma sala com ar refrigerado, como nós temos os fóruns hoje. Era lá. Naquela época o portão era isso. O local era esse. E naquele tempo o tribunal não era isso que a gente vê hoje. Que, por sinal, eu acho que naquela época era muito mais eficaz do que a gente está vendo aí hoje. Deixa para lá, vamos voltar aqui para o Evangelho. Um lugar público, um lugar em que se decide, um lugar que há testemunhas, que há coerência em prol e para beneficiar um todo. A gente vê ali o portão da cidade, esse portão ali, ele desempenhava ali um papel importante, do antigo Judá. A gente vê lá em 1 Reis, tem escrito, se não me falha a memória, 2 Samuel, Deuteronômio, está tudo lá. A importância que era o lugar, o portão. E você queria ver uma tragédia numa cidade, era quando os anciões não se assentavam mais no portão. Quando o cidadão chegava lá, não via mais aqueles anciões ali, era tragédia. A coisa estava errada, estava feia, tinha alguma coisa desmoronando. Porque ali naquele local, ricos, pobres, moços, velhos, nobres, príncipes se reuniam. Era ali. Boaz estava lá, para de forma legal tratar do assunto que lhe chamava. Ele queria um casamento legal, não um concubinato. Ele queria casar legal. E estava disposto a ser resgatador de Noemi, mas de forma legal e transparente. Nada escondido. Havia trâmites a ser obedecido e ele estava disposto a obedecer conforme a lei de Moisés. Levítico 25, Ele sabia o que queria fazer. Noemi era pobre, não podia reter as terras, não tinha condições. Então, a gente percebia naquela época que a obrigação da família era cuidar da propriedade para que ela não se perdesse. E Noemi já não tinha mais isso. Boaz, caminhando aí o versículo 2, Boaz tem prudência a fazer que isso se torne uma forma legítima de permanecer. Ele é um homem prudente. Ele não vai sozinho, ele não foi sozinho conversar com outro parente de Noemi. Ele convida 10 testemunhas, 10 anciãos. Vamos lá, vamos testemunhar. Os anciãos confirmavam contratos, acordos comerciais ali no portão da cidade. Era uma importante função naquela época, na vida comercial do povo, esses anciãos ali. Eram eles encarregados de jurisdição, de testemunhar todos os negócios nas questões de direito de família. Era com eles. Deuteronômio 25, se você quiser embasar isso que eu estou dizendo. Então, Boaz age com pressa.
mas com prudência, com responsabilidade. Havia pressa, mas não abre mão da segurança. Havia pressa, mas ele não abre mão da prudência. Boaz tem integridade, a gente vê no versículo 3 e 4. Ele não sonega informação, nem esconde verdade de ninguém. Ele não omite absolutamente nada de ninguém. Ele fala a outro parente de Noemi sobre a preferência que ele tinha ali no resgate. E embora ele tivesse interesse, Boaz não criou meios, ele não criou mecanismos ilícitos, ele não fez nenhuma falcatrua para ludibriar o outro parente. Por mais interessado que ele estivesse, ele não subornou a ninguém para tomar uma decisão a favor dele. Por mais que houvesse interesse, ele usou de integridade moral, uma marca distintiva de Boaz. Ele usou de integridade para chegar e alcançar o seu objetivo. Íntegro, homem íntegro. Sobre esse outro remidor, em que Boaz fala com ele acerca dos direitos que havia, estudiosos dizem que ele parece apenas para renunciar, para dizer que eu não quero. Esse negócio é confusão para o meu lado. Então os estudiosos dizem que ele aparece ali apenas para renunciar ao seu direito sobre Ruth. E em seguida ele desaparece. E assim sendo, não importa seu nome, já que não consta mesmo, porque ele não se tornou uma figura, uma pessoa importante. Esse outro pretendente permanece aqui o fato instrutivo de que ele estava ansioso apenas pela preservação da sua própria herança. Ele não queria ajudar ninguém, ao ver, Então, hoje ele simplesmente não é nem conhecido nem pelo nome. Não havia, mas era um personagem ali. Versículos 5 e 6, Boaz tem, e ele usa de sabedoria. Homem sábio. Ele demonstra um tato na forma de apresentar a situação ao concorrente dele. Estratégia. Quem não tem? Só que aqui de uma forma muito tranquila, muito limpa, muito transparente. Ele apresenta o assunto em duas etapas. Olha a estratégia. Primeiro, o resgate das terras de Noemi. Aos meus olhos, como investidor, aquisição. Só que depois ele revela que o pacote havia também a necessidade de casar-se com Ruth, de desposar Ruth, a viúva moabita. Aí já me parece uma encrenca vindo junto. Aí eu não vou somar, eu vou diminuir o negócio aqui. Porque viria um descendente e herdeiro a Malom. Aí já não era somar, era diminuir, era subtrair. O importante aqui era a perpetuação do nome do morto, coisas que esse pretendente nem quis saber. O que faria ali, essa perpetuação, mediante um filho que receberia essas terras. Daí a subtração dos bens. Então, o interessante aqui é a gente perceber e ver o profundo interesse pessoal de Boaz por Ruth. Ele, de forma hábil, ele usou possibilidades da lei, colocando o parente mais achegado numa posição meio que impossível. O redimidor anônimo ali, o cara que poderia redimir ela, que era o anônimo ali, percebeu que ele tinha duas possibilidades. As duas estavam interligadas. E ele não teria como aceitar uma e deixar a outra. Ou aceitava as duas ou nada. Então, a estratégia foi muito bem posta. E ele, medindo todas as consequências, percebendo que não aumentaria seu patrimônio, sim haveria uma subtração de patrimônio, não se dispôs a fazer as duas coisas. Ele disse, olha, faça você, que está mais para você do que para mim. Aí o versículo 7 e 9 vem, trazendo um Boaz zeloso e legal, agindo dentro de uma legalidade. A decisão de resgatar as terras de Noemi, ele teve dois procedimentos legais. A desistência formal do concorrente, que traz na palavra, com a cerimônia de tirar o calçado,
o versículo 7 e 8, e a confirmação das compras da terra diante de 10 testemunhas, diante dos anciãos, o versículo 9. A cerimônia de tirar o sapato era uma transferência de direito e não de propriedade. Boaz era um homem que vivia dentro da legalidade, fato. Ele respeitava as leis, certo. Sua riqueza, gente, não foi adquirida de forma ilegal. Tudo que ele possuía não foi por aquisição através de falcatruas. Jamais. Ele era um homem piedoso, ele era um homem íntegro, ele tinha um relacionamento certo com Deus e com os homens. Um homem correto. E assim ele foi, com essa postura, com esse caráter, ele se colocou diante, ali com a sua pretensão, diante das testemunhas, e assim o fez, e assim o conseguiu, e assim a gente chega no versículo 10 e 12, é isso? 10, 11 e 12, a gente chega a um casamento. Também de extremo ensino aqui. Acabar de adquirir o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o nome dele não desaparecesse ali da sua família, não desaparecesse ali, nem dos registros da cidade. Boaz chega ao casamento. Você hoje, ali está escrito que tinha testemunhas acerca disso. Os líderes ali estavam na porta e confirmaram, nós somos testemunhas, está explícito aí nesses versículos. E diz ali que o Senhor faça com que aquela mulher entre na família, né? Que venha e traga ali, como fez Raquel e Lia, e que juntos formaram as tribos de Israel. E deseja ali que seja um homem que traga, seja afamado em Belém, né? E que os filhos possam ser concedidos através desse jovem casal, a perpetuação de uma família que havia perdido as esperanças. E ali diz que com os filhos que o Senhor conceder a você, dessa jovem, a sua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a ajudar. Esse casamento, ele tem muitos aspectos cheios de encanto e de beleza. E casamento é isso, né? Foi um casamento providenciado por Deus. No capítulo 2, que aqui foi ministrado, à altura do versículo 20, foi dito isso. Foi um casamento cujos planos não foi uma visão humana, foi planejado por Deus. Veja que Ruth, antes de buscar marido, ela busca a Deus. Vamos aprender um pouquinho aqui de relacionamento. Eu não estou buscando marido, não estou buscando homem, não estou buscando mulher. Primeiro eu busco a Deus. Veja, o que Ruth faz é isso. E antes de buscar um lar, essa mulher busca abrigo debaixo das asas do Todo-Poderoso. Ela busca abrigo em Deus, antes de buscar um lar. Pode até parecer que o encontro desses dois aqui foi casual na nossa perspectiva, humanamente falando. Mas eu digo para você que aqui estava agendado sob providência divina. A esposa prudente é um presente de Deus. Viu, marido? A esposa prudente é presente de Deus. Viu, esposa? A Bíblia diz que, lá no Salmo 37, que deleite-se no Senhor e Ele entenderá os desejos do seu coração. Foi um casamento precedido de um belo relacionamento. Há legalidade. Há testemunho desse relacionamento. Um casamento precedido de um belíssimo relacionamento. Você ouviu isso aqui nos sermões anteriores, o tempo todo. Boaz tratou Ruth com cavalheirismo. Boaz tratou Ruth com respeito, com honra, com gentileza, com amor. Desde o primeiro encontro, ele a tratou com respeito. Não houve intimidade física antes do casamento.
Eles só tiveram relacionamento sexual depois de casados. Está aqui no versículo 13 do capítulo 4. Esse é um princípio importante que está sendo desprezado pela sociedade contemporânea. Sexo está banalizado. Não é mais instituição divina. O sexo é santo. O sexo é bom. É prazeroso. Foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto do casamento. Fora dele, não. Antes dele, não. Hebreus 13, Provérbios 15. Desfrutado no contexto do casamento. Palavra de Deus. Assim como também é palavra de Deus que praticado antes, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, praticado antes é erro. E fora do casamento, Provérbios 6, vai trazer sofrimento e vai trazer prejuízo. Se antes ou fora do casamento, é prejuízo, é danoso, é atrair sofrimento. Foi um casamento, versículo 10 e 11, foi um casamento desejado por ambos e de uma forma intensa. E eu quero dizer para você que acerca dessa visão, que Deus nos traz esse ensino acerca de relacionamento conjugal, quero dizer para você que casamento não é brincadeira. Não é brincadeira. Casamento não é um contrato temporário de forma experimental. Não é isso, não. É uma aliança para a vida toda. E se você está reclamando do seu marido, da sua esposa, é porque você está fora de algum contexto legal acerca da luz da palavra. Porque quem ama não reclama, ajuda. O verdadeiro amor, ele se concretiza com gestos e com profundidade, não só proclamado por lábios. O amor verdadeiro, ele legitima sem relutar. Ele descarta risco, ele paga qualquer preço. Esse é o amor. O amor verdadeiro não teme em assumir compromissos. Meus irmãos, hoje temos muitas palavras bonitas e muito pouco compromisso. As noivas se vestem cada vez mais com vestidos branquíssimos, alvos, mas com a pureza cada vez mais escassa. Seus véus são cada vez mais longos e as uniões cada vez mais curtas. Nós temos ardentes paixões, pouquíssimo amor. Muitas promessas são feitas, poucos votos são cumpridos. Banalizou-se uma instituição divina. Muitos começam um casamento sem reflexão. Pouquíssimos são os que investem nele com sincera devoção, com lealdade, com transparência. Nós vimos aqui que foi um casamento que foi apoiado pela família. A família apoiou essa relação, essa união. Ruth não se casou contra a vontade de Noemi. Foi um casamento com alvo de oração, de regozijo da família e na família. É o que a gente vê aqui. Foi um casamento público, o versículo 10 e 11 traz isso. Foi um casamento público, diante de anciões, juízes da cidade. Isso significa que foi de acordo com a lei vigente da época. Não foi nada fora do papel. É que papel hoje não tem mais valor, né? É fato que hoje nós ouvimos mais gracinhas do que compromissos. Se fosse bom, não precisava de testemunha. É o mundo, né? Foi um acordo
ali, sob lei, hoje está sendo desprezado. O que se ouve sobre casamento civil é que o papel não tem valor. O princípio bíblico é claro, Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem, papai e mamãe. Ó os Nutellas. Deixa o homem, papai e mamãe. Para quê? Para assumir genuinamente um compromisso de uma formação, de uma família. Não que você esteja perdendo uma, mas que você está adquirindo a responsabilidade de ser, de remir, de ser o sustentador de outra. A sua, sendo construída. Olha que coisa legal. Deixar pai e mãe. E o que nós estamos vendo hoje? Os jovens estão se unindo sexualmente para depois deixar pai e mãe, quando deixam, porque fazem as besteiras e não tem nem condição de se sustentar. Aí fica lá perturbando o pai e a mãe. Acham que sabem de tudo, que dão conta de tudo, e não respeitam o princípio básico da coisa. É tudo isso, gente, uma inversão de um princípio estabelecido por Deus. Diz o texto que todo o povo estava presente, não apenas para testemunhar, mas para fazer orações, para abençoar. Foi um casamento proposital, versículo 10, a família de Elimeleque estava sem nenhuma semente que pudesse germinar na terra. Estava sendo exterminada. Ele morreu, os filhos também, não tinha descendente. Portanto, o casamento de Ruth e Boaz é movido por amor e guiado por um profundo gesto de altruísmo. É isso que nós vemos. Altruísmo à família de Elimeleque. É isto. Boaz casa com Ruth com o propósito de suscitar o nome de Malom. Era para suscitar o nome de Malom sobre a sua herança. Né, para que seu nome não fosse exterminado dentre os irmãos, não fosse extinguido. Foi um casamento abençoado pelas testemunhas, versículo 11 e 12. Houve bênçãos testemunhais, 3 bênçãos foram rogadas pelos anciões de Belém, olha aí. Bênçãos foram rogadas ali em Belém, no casamento de Ruth e Boaz. Eles pediram para que Ruth fosse uma mulher fértil. Versículo 11. Né? Estudiosos acreditam que Ruth, além de moabita, era estéril. Ela viveu 8 anos com Malom e não teve filhos. Acredito que ela era estéril. Fato de ter 8 a 10 anos ela viveu com Malom e não teve filhos. Fato que alguns estudiosos trazem como ela fosse uma mulher estéril. Malom e Moabe, com Ruth, 10 anos juntos, sem filhos. Eles pediram para que ela fosse como Raquel e Lia, as únicas esposas de Jacó, progenitores de toda uma nação. Deus curará a Raquel, e curar a Raquel, que era estéril, por que não curaria Ruth? Foi o Senhor que concedeu a Ruth para que ela concebesse. Olha o versículo 13. Pediram porque as boas fases, né, que tudo que fosse bom, se viesse sobre Boaz, para que ele fosse um homem próspero. Ele já era senhor de muitos bens, ele já era um homem rico, mas eles agora estavam abençoando sua vida e rogando a Deus para que ele seja famado naquela cidade, bem visto naquela cidade, e que sua família também se estabelecesse ali. Honra. Pediram que a casa de Boaz fosse como a casa de Pérez. Pérez foi filho de Judá, ancestral de Boaz, e principal tronco da tribo que trouxe ao mundo o grande rei Davi e o Messias. Nada mais, nada menos do que o Salvador do mundo. E por fim, a gente chega no filho, um descendente, uma continuidade. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a sua mulher. Boaz teve relações sexuais com ela e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho.
As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida, vai te sustentar na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, que quer o seu bem. E Noemi passou a cuidar desse bebê, desse filho. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Ah, mas não é Ruth? A palavra diz: Noemi tem um filho. Deram-lhe o nome de Obed, este o pai de Jessé, pai de Davi. Essa é a linhagem de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naassã, Naassã gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, que apontou para o Messias. O livro de Ruth termina colocando os holofotes no descendente, no filho, numa geração. Obed, o filho de Ruth, Boaz, passa a ter importante papel na conclusão deste livro. O descendente é visto como dádiva de Deus. A palavra diz que filhos são heranças. Versículo 13, a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. Se há um tema que domina o livro de Ruth, acima dos outros, é o da providência soberana de Deus. Isso é extraordinário, é extremamente notório. Um tema que domina sobre todos os outros. É essa providência soberana de Deus e da nossa dependência dele como seres humanos. Deus é a fonte da vida. A vida, assim como as suas bênçãos, é um dom das mãos de Deus. Não vem do homem. O descendente é visto como um presente para a sua família. O versículo 14 ao 17 está aí. É um presente para a família, é uma alegria quando chega um serzinho novo em casa, não é não? Para alguns talvez não, né? Que já começa tudo errado, aí é bronca. Não é sobre Ruth e Boaz o foco desse versículo 14 e 17 que eu menciono aqui. O foco não é sobre Ruth e Boaz, mas sobre Noemi. E por quê? O que a sogra tem a ver com isso? A gente aponta a velhinha para tudo, né? Ela que é culpada. Mas aqui todo mundo tem sogra. Amém. Um glória a Deus, já é coisa boa. Mas por que o foco desse versículo 14 a 17 é sobre Noemi e não sobre Ruth e Boaz? Olha, Noemi, ela voltou para Belém amargurada, infeliz. Ela não voltou feliz para Belém. Ela voltou porque estava pobre, não era próspera. Voltou olhando para Deus como inimigo, não como ajudador. Voltou derrotada. Ela volta reclamando. Voltou vendo e olhando para Deus como se Deus fosse um flagelador, não um consolador. O livro de Ruth mostra que a vida do justo não é pista reta, nós falamos isso. A estrada é sinuosa, é complicada. E essa história inicia com perdas, termina com ganhos. Inicia com morte, termina com nascimento. Fato. Filho de Noemi. Filho de quem? Não era de Ruth? Filho de Noemi. Versículo 17. Os vizinhos chegam e dizem: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. As mulheres disseram: um filho a Noemi, não a Ruth. Por quê? Para mostrar para Noemi, para dizer para Noemi, para mostrar que o que Noemi disse acerca de Deus não era verdade. Que Deus estava no controle de tudo. Isso é um valioso ensinamento. Se tivermos mais paciência, se exercermos mais de paciência para esperar o tempo oportuno de Deus, veremos que Ele trabalha para nós e não contra nós. Paciência.
plano extraordinário de Deus. Foi Ele que tudo fez, que tudo conduziu. Foi Deus que abriu as portas, que conduziu tudo, e a todos a um final feliz. Noemi reconhece uma bendita providência divina aqui. Ela reconhece. E ela passa a demonstrar que jamais esqueceria a benevolência, a boa vontade, o zelo, o carinho, o abraço de Deus para com ela. E ela via isso acerca dos vivos e dos mortos, acerca. O abraço era único. Meus amados, ouçam. Toda perda que o povo de Deus suporta na vida, Deus transforma em ganho. Eu sou testemunha viva disso. E olha que eu não sei nada da história. Se você continuar firme na presença do Senhor, continuamente Deus vai trabalhar a seu favor. Assim como Ele fez com Noemi. Porque esse Deus de hoje é o de ontem, era o da época, é o de sempre. Ele continua operando. Precisa apenas do seu posicionamento. Quando Noemi perdeu marido e filhos, Deus deu a ela Ruth. Quando Noemi pensou num resgatador, Deus deu a ela Boaz. Quando Noemi viu e quando Ruth se casa com Boaz, dá a Noemi um filho. Do versículo 14 ao 17, o foco é sobre esta idosa, sobre essa senhora. Mostra que a fonte de alegria para um lar é descendente. E devolveu alegria a Noemi. Foi esse neto o resgatador de Noemi, que é o versículo 14 que nós temos em mãos. Foi ele quem fez perpetuar o nome da família de Noemi sobre a terra. Foi esse neto que foi seu arrimo na velhice. Foi esse neto que foi o restaurador da vida de Noemi. Ele seria seu arrimo, seu provedor, seu sustentador e finalmente seu consolador na velhice. Foi esse neto. Os versículos 15 e 16 descrevem um descendente crescendo em uma família onde reina amor. Descreve uma família onde reina a harmonia. Há um transbordar em todo o livro, esse belíssimo relacionamento de Ruth e Noemi, nora e sogra, sogra e nora. E isso é expresso no testemunho das mulheres da cidade ali, que dizem: tua nora, que te ama, te é melhor que 7 filhos. Noemi cuida do neto sem qualquer atitude de ciúmes de Ruth. Ruth não se opõe, não se coloca contrária. Pelo contrário, Ruth deu a liberdade para que Noemi instruísse a Obed. Deu e facultou a ela a oportunidade de instruí-lo, sem interferência, sem egoísmo, sem ciúmes. O filho é meu, não. Noemi cuida do neto sem qualquer atitude de ciúmes de Ruth. Nos versículos 17 ao 22 diz que o mundo terá uma semente abençoada através do descendente. O livro de Ruth conclui com uma curta genealogia, ligando Pérez, filho de Judá, com Davi. Obed, filho de Ruth e Boaz, torna-se pai de Jessé, e Jessé, o pai de Davi, o maior rei de Israel. O próprio Messias viria ao mundo milhares de anos depois, através do grande monarca, sendo chamado filho de Davi. O autor do livro de Ruth, ele não olha apenas para Obed. O autor desse livro levanta os olhos e vê além. Ele olha a vida, a história da redenção. Deus não estava aqui trabalhando apenas para prover bênçãos materiais, para livrar, para pagar a dívida
de um ou de outro, para resgatar, materialmente falando. Deus não estava aqui trabalhando para isso, com isso e através disso. Não. Ele estava preparando o cenário para a chegada de Davi. O nome Davi trazia consigo a esperança do Messias. Uma esperança que se traduziria num tempo de paz, num tempo de justiça e de liberdade, em que o pecado e a morte seriam vencidos. O livro de Ruth abre as cortinas da esperança e nos aponta para Jesus. O propósito em tudo isso, esse casamento, era conduzir no tempo devido ao grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem em que os propósitos de Deus foram executados de forma extraordinária. Esses acontecimentos em Moabe e Belém desempenharam seu papel em conduzir aqueles que redundariam no nascimento de Davi. Então nós precisamos considerar de forma muito cuidadosamente, nós precisamos considerar também a genealogia que aparece no Evangelho de Mateus. A saber que a mão de Deus cobre a história toda. Deus executa seus propósitos gerações após gerações. E visto que nós somos limitados a uma única vida, né, cada um de nós vê apenas um pouquinho daquilo que acontece, uma genealogia é uma maneira extraordinária da gente trazer diante dos nossos olhos a continuidade dos propósitos de Deus através dos tempos. Por isso a importância dessa genealogia aqui. O propósito único é esse. O propósito histórico não é casual. Há um extremo propósito em tudo, independente de pessoas que foram usadas. Esse propósito é o propósito de Deus. O livro de Ruth, ele ensina que o propósito de Deus para a vida do seu povo, para a minha, para a sua vida, ela é conectada com algo maior do que nós mesmos. É muito maior do que eu e você, de quem quer que seja. Deus deseja que nós, eu e você, que nós saibamos, quando andamos com Ele, lógico, que nossa vida sempre significa mais do que a gente pensa que significa. Porque você é importante demais para Deus. Você é a importância fundamental dos propósitos dele. Para o cristão sempre haverá uma conexão entre os acontecimentos ordinários da vida, né, isso que de forma ordinária acontece nas nossas vidas, com a estupenda obra de Deus na nossa história. Deus é maior que qualquer coisa que você possa ter ou ser. E Ele diz que você é o mais importante para Ele. O livro de Ruth aponta para Davi, aponta para Jesus, e Jesus aponta para a glória final. Quando, em breve, em nome de Jesus, quando reinaremos com Ele na glória eterna, onde Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Eu quero dizer para você que o melhor de Deus está por vir. Esta é uma gloriosa verdade que você vai sentir se andar com Deus. O melhor de Deus está por vir. Vamos finalizar observando algumas aplicações práticas que o texto nos traz. A primeira delas é que você tem um valor imenso para Deus. Não importa quem você seja, sua nacionalidade, sua família, sua cultura, seus bens, sua cor, não importa. Você tem um grande valor para Deus. Sua vida pode não ter sido planejada pelos seus pais, mas foi planejada por Deus. Você que se sente tão injustiçado, saiba que você não veio ao mundo por uma mera
casualidade. Existe sim um plano perfeito, um propósito eterno que rege a sua vida, que vem do alto. É exemplo de que foi com Ruth. Uma segunda verdade, quando feito dentro da vontade de Deus, vamos falar aqui uma vez mais de casamento, é uma segunda verdade que o livro nos traz. E casamento, quando feito dentro da vontade de Deus, é uma grande fonte de bênção. Quando não, é o precipício aberto na sua frente. A exemplo de Boaz, um homem rico, que vivia bem, trabalhador, tinha tudo, mas não tinha um propósito. O casamento nos dá elevado propósito para viver. Ele permite gloriosas intervenções de Deus em nossas vidas, quando o assumimos com a visão de Deus. Diferente da frustrante experiência de um casamento feito às pressas, sem reflexão, sem apoio da família, sem alegria das testemunhas, sem convicção do amor, um casamento dentro dos propósitos de Deus é bênção. É bênção. Uma terceira verdade é que filhos valem mais do que riquezas. Filhos valem. Observe que o texto ele se silencia a respeito dos bens de Boaz quando se menciona o nascimento de Obed. Nada se compara à riqueza que os filhos representam. Filhos são heranças, são presentes de Deus. E não importa como eles venham, são heranças, são presentes. Pessoas valem mais do que coisas, não esqueça disso. Os filhos valem mais do que dinheiro. Nosso maior investimento deve ser, ou pelo menos deveria ser, nos relacionamentos. Verdade é que nenhum sucesso compensa o fracasso no relacionamento com os filhos. Nenhum sucesso. Fracassar como pai, como mãe, fracassar no relacionamento com os filhos, não tem nada pior do que isso. Uma quarta verdade, e a última verdade que a gente extrai aqui, é que você percebeu que a última palavra do livro de Ruth é Davi. É a última palavra escrita nesse capítulo 4, no final do livro. Todos os personagens que aqui envolvidos não viveram em vão porque eles fizeram parte de um propósito divino. A vida, meus amigos, deve ser vivida com a eternidade em perspectiva. Hoje você não pode entender, talvez, os planos de Deus para a sua vida. Hoje talvez você não possa perceber as providências de Deus na sua vida, porque elas podem estar sendo assustadoras nesse momento. Mas não esqueça que Deus está trabalhando a seu favor. Eu quero que você saiba, que você volte hoje para a sua casa, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, com a vida eterna sob perspectiva, única e exclusivamente vida eterna. O que vai acontecer para o alcance, se posicione, porque quem luta a seu favor venceu tudo e todos. A vida, meus amigos, ela deve ter essa perspectiva de vida eterna. Hoje pode parecer que seus problemas não têm solução. Eles podem estar maior do que o seu ânimo. Pode ser que você não se enxergue como um vitorioso. Você pode até pensar que não tem jeito. Contudo, eu quero lhe dizer, eu quero lhe afirmar sobre o sangue de Cristo, da perspectiva da eternidade, e que de uma vez por todas você possa entender que o Deus que você serve vai transformar as suas dores em algo extraordinário. Isso eu tenho certeza.
O melhor de Deus ainda está por vir. Nós não caminhamos como os discípulos de Emaús para entardecer de uma história. Não estamos fazendo uma viagem rumo ao acaso, não. De jeito nenhum. O fim da nossa jornada, saiba, não será um túmulo frio coberto de terra. É na eternidade, reinando com Ele na sua glória. Esse será o fim da nossa jornada, que com Ele andamos. Aqui nesse mundo, como Ruth, nós vamos cruzar vários montes, dificuldades, lutas. Vamos. Mas nosso Redentor vive. Em breve, a trombeta de Deus vai soar. Em breve, a voz do arcanjo vai ser ouvida. Em breve, os inimigos vão cair pelas mãos do Senhor. Em breve, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar. Fica de pé aí, meu irmão. Em breve, nós carecemos de dias melhores. Em breve isso vai acontecer. Em breve nós estaremos para sempre com o Senhor. Não importa inimigos, se caminhos estreitos, se dificuldades, se falta de grana, nada. Em breve você vai ver a ação do resgatador. A providência divina cairá sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu creio. Em breve. Então nós devemos, como cristãos, estar dispostos a sacrifícios em benefício do próximo. Abraçar nossos irmãos, cuidando deles, como Cristo cuidou de mim, de você, de nós, como cuida, como zela. Que nós possamos nos lembrar da história de Ruth, das lições que ela nos ensina sobre amor, sobre fidelidade, sobre redenção de Deus. Que nós possamos olhar para além das nossas circunstâncias, do nosso egoísmo. Nós possamos olhar além disso e ver a mão de um Deus soberano em todas as coisas que nós fazemos e a quem Ele nos confia. Nós precisamos confiar nele para nos guiar, para nos sustentar, para nos erguer, para nos manter em todos os momentos das nossas vidas. Nós possamos olhar para além das nossas circunstâncias, sempre. Que nós possamos ser generosos uns para com os outros. Que nós necessitamos e temos que ter imediatismo em imitar o amor e a bondade de Cristo em todas as nossas ações. Amém? Então sorria, porque Jesus te ama. Senhor, gratos somos por tua fidelidade, Deus. Obrigado, Deus, por tão valioso ensinamento através da história de Ruth. Muito obrigado, Deus. Obrigado por essa história que nos direciona, que vem testemunhando da tua fidelidade para conosco, do teu zelo em cuidar dos seus, meu Pai. Nós te pedimos nesta manhã, reunidos como a tua igreja, nos dê uma porção redobrada de sabedoria através do teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos tomar nossas decisões, Pai amado. Nós possamos tomar as nossas decisões, assim como deste sabedoria a Boaz,
Dê-nos, Senhor. Oramos por sabedoria em nossas próprias decisões, Pai. Especialmente as que afetam nossa família, nossos relacionamentos. Nós pedimos a Ti que nos guie, nos dê discernimento na tomada dessas decisões, Senhor. Para que cada uma delas venha honrar o Teu santo nome. E que possam surgir delas, Pai, efeitos de bem, tanto para nós como para as pessoas que nos cercam, o nosso próximo, Deus. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe nossas casas. Abençoe nossas famílias. Que nos ajude a sermos fiéis uns aos outros, Deus. E que use nossa família para cumprir os seus propósitos, Deus. Tanto em nossas vidas como na sociedade de um modo geral. Nós oramos esta manhã assim, Deus. Humildade só sob sua regência. Nos torne pessoas melhores, Senhor. Nós te agradecemos pelo nome santo e amado do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.